simples, que foi essa que eu citei agora, até a randomização em blocos, onde você tem umas formulinhas estatísticas para você fazer. Então, você seleciona aleatoriamente o primeiro indivíduo e, a partir desse primeiro indivíduo, você aplica uma regra, por exemplo, a cada 3 ou a cada tantos, ele vai direto para o outro grupo. Então, tem maneiras de fazer isso. Estratificada é quando você precisa definir. Então, em estratos, por exemplo, de idade ou sexo, e aí você separa e randomiza entre aqueles estratos para você ter, por exemplo, a mesma quantidade de homens e mulheres nos dois grupos, tá? Então, o grupo que recebeu o medicamento A e o B dá mais atenção para um determinado grupo, melhorava a produtividade, melhorava a satisfação no trabalho. Então, é mais ou menos isso aqui. Evitar, quando você cega, quem está fazendo a intervenção não sabe quem que é o paciente da intervenção ou do controle, e ele não vai, involuntariamente ou voluntariamente, dar mais atenção, perguntar com mais detalhe, né? Então, é um tipo de viés que se tenta evitar também nesse tipo de situação, né? Então, evitar viés de aferição, né, e análise dos dados. Tem simples cego, duplo cego e até triplo cego. Quanto mais cego na história, melhor, porque a gente consegue ter menos interferência de viés intencional, seja dos participantes, dos pesquisadores ou de quem faz a análise. Então, no simples cego, só os participantes são cegados. Então, eles não sabem se estão recebendo tratamento A ou B ou placebo e tratamento. Não sabem. No duplo cego, tanto os participantes quanto a equipe que faz a intervenção não sabem. O padrão ouro para ensaio clínico randomizado é o ensaio clínico randomizado duplo cego, onde nem o participante, nem o paciente, nem ninguém, nem a equipe sabe a intervenção que está sendo feita. Tá? Então, por isso é considerado o padrão ouro. Tá? Mas em alguns estudos, você consegue fazer randomização, você consegue respeitar aquele delineamento, mas nem sempre é possível cegar o indivíduo ou cegar a equipe. Por exemplo, intervenções educacionais ou nutricionais, ou atividade física, ou em técnica cirúrgica. Como é que você não vai saber se usa uma técnica ou a outra? Não é? Então, nesse caso, fica difícil de fazer o cegamento. Então, aí, para minimizar esse problema, o ideal seria pelo menos cegar a equipe de análise, né? De coleta dos resultados e de análise, para que, então, pelo menos essa análise dos dados seja isenta de saber qual grupo era qual. Tá? Bom, então aqui desconfigurou um pouquinho, mas só para trazer um panorama, né? Então, o estudo experimental, pensando no site randomizado, vai se propor, então, a responder uma questão de pesquisa, tá? Através do delineamento experimental, certo? Com randomização, tudo mais que a gente comentou. A gente vai ter, então, a amostra pretendida dentro da população-alvo, vai ter aqui os sujeitos realmente estudados. Então, entre a questão de pesquisa que você tinha e o que você realizou, tem um longo caminho, né? E esse longo caminho, num primeiro momento, a gente vai chamar aqui de validade interna, quando você conseguiu respeitar todos os controles necessários para garantir que o seu resultado seja fidedigno, tá? E uma validade externa, quando você consegue fazer as inferências e extrapolar que os resultados do seu estudo eles são verdadeiros para a população-alvo lá. Então, isso aqui é muito importante a gente ter em mente, né? Porque é um longo caminho a ser percorrido entre o que você pretende fazer e o que você realmente conseguiu. Então, por isso é importante o rigor do delineamento, o rigor dos cálculos estatísticos para cálculo amostral, rigor da randomização, rigor na análise dos dados, né? E controle maior possível das variáveis interferentes e também dos possíveis vieses, né? Então, por isso é que é bastante importante a gente ter toda essa preocupação no planejamento do estudo, né? E não só em fazer o estudo uma vez e depois mostrar para o estatístico, né? E por que o ensaio clínico randomizado é considerado o padrão ouro, então? Porque quando a gente observa lá, em termos de nível de evidência, né, a gente tem o ensaio clínico randomizado como o melhor nível de evidência para utilização na prática clínica. Então, se você consegue demonstrar o efeito de uma determinada intervenção por um ensaio clínico randomizado, isso vai te dar
um padrão ouro de que aquela intervenção realmente é efetiva para aquilo que você está propondo fazer. Então, em relação a outros estudos, né, os estudos em animais, olha como está longe, né? Está longe da prática clínica, né? Então, o que eu fiz lá no ratinho nem sempre vai me trazer uma evidência, pelo menos num primeiro momento, que permita que eu conclua que aquilo vai ser bom ou não no paciente. E quando você faz o ensaio clínico, você tem, então, lá em cima um nível de evidência que te permite utilizar mesmo na prática clínica. Tá? E lá em cima da pirâmide, então, revisão sistemática e meta-análise dos ensaios clínicos randomizados. Então, uma quantidade grande de ensaios clínicos para aquele mesmo objetivo, avaliado em conjunto, feito meta-análise, e aí sim vira uma recomendação que vai entrar num guideline ou numa diretriz internacional para a prática clínica. Tá? Bom, então a gente tem a pesquisa clínica e a pesquisa experimental, né, o ensaio clínico randomizado, como geradora de evidência para a prática clínica, então essa que é a ideia. Aí já é uma outra aula, né, de falar de pesquisa baseada em evidência, né, prática baseada em evidência. Mas o que eu queria trazer é que tem um tipo de pesquisa que é chamada de pesquisa translacional, tá? Que é a pesquisa que a gente chama da bancada ao leito, quer dizer, que é uma pesquisa experimental aplicada, ou seja, voltada para algum problema da clínica e que é feita paralelamente em pesquisa clínica também em seres humanos, sem utilizar aquelas fases da pesquisa. Então, vou dar um exemplo. Na Unicamp, em São Paulo, eles estudaram um creme de insulina para tratamento de feridas crônicas em diabéticos. Eles fizeram experimentos em ratos e fizeram no ser humano. Mas por que eu não precisei usar todas aquelas fases? Bom, porque a insulina já é uma substância conhecida, já se sabe qual que é o alvo, tem há mais de um século, e era só uma preparação de um creme à base de insulina. Então era só uma nova preparação de uma substância. Eu não precisei fazer todas aquelas etapas. Era viável descrever os mecanismos de ação no paciente? Talvez sim, mas eticamente ia ser mais complexo. Você teria que fazer biópsia da ferida, ia ter que fazer uma punção, né? Então traria mais riscos para o paciente. Então foi feito em paralelo um modelo experimental de feridas no rato e feito na clínica em pacientes diabéticos o uso desse creme. E aí no paciente demonstrou a evolução, o efeito daquele medicamento na ferida, e no ratinho lá mostrou o quê? Qual que era o mecanismo de ação, em que pontos da via de sinalização da insulina aquele medicamento, ou aquela, no caso a insulina, estava atuando, e o que é que acontecia para melhorar a cicatrização. Então você consegue fazer uma pesquisa translacional, ela vai e volta, né, utilizando a bancada, a pesquisa experimental em animais, e aproximando de problemas da clínica. Em alguns casos isso é possível, e cada vez mais a gente tem observado alguns trabalhos aí com essa tendência, tá? Então, já estou finalizando, que vocês já estão cansados de me falar. Existe uma colaboração internacional chamada Equator Network, né? Essa colaboração internacional, ela traz todos os guidelines para se reportar resultados de diferentes tipos de pesquisa. Então, desde a pesquisa experimental em animais, lá que eu comentei com vocês, até para estudos qualitativos e outros tipos de pesquisa quantitativas e pesquisas clínicas, e também para ensaios clínicos randomizados. Então, aqui, muitas revistas estão utilizando esses parâmetros, ou esses direcionadores, para avaliar a qualidade do teu trabalho, né? Como é que você está reportando os teus dados, ou se você cumpriu com todos os requisitos do teu delineamento experimental, né? Para poder, então, fazer o teu trabalho, e se você está reportando esses dados de uma maneira adequada. Então, é interessante vocês olharem isso aqui na internet, tem guideline para todo tipo de estudo, como é que tem que ser reportado. Então, para animais, tem esse guideline aqui, que é o ARRIVE, né? Ele vai trazer lá o que você precisa mencionar quando você fez uma pesquisa em animal. Então, o número de animais, a linhagem, o cálculo amostral, o protocolo de pesquisa, tudo que você fez ali, tá? Então, tem ali as diretrizes, não vai dar para ler aqui, ficou ruim, peço desculpa. Aí vocês dão um Google lá que vocês vão ver. E para ensaio clínico randomizado, a gente tem o consorte, tá? Que é, então,
o guideline para publicar os resultados de ensaio clínico randomizado. E aqui é só um fluxograma simplificado, né? Então ele vai mostrar lá os indivíduos avaliados para elegibilidade, quem foi excluído ou não, né, os critérios de inclusão e exclusão, como é que foi feita a randomização e alocação dos sujeitos, o segmento e depois a análise. Isso aqui é bem detalhado no guideline, como é que você apresenta os resultados do teu estudo. Isso é bem interessante vocês terem conhecimento. Bom, então a ideia era trazer um panorama geral. Sei que é muita coisa para falar em 1h30, fica um pouco complexo. A plateia também é bem heterogênea, né? Tem pessoas de todas as áreas, então a gente não sabe se aprofunda muito ou se aprofunda pouco demais. Mas eu espero ter conseguido trazer um panorama e pelo menos uma visão geral para vocês de como é que funciona, então, né? Como é que a gente pensa sobre pesquisa experimental pré-clínica, né, em animais, e também como é que a gente delineia um ensaio clínico randomizado, objetivando avaliar uma intervenção, então, em pacientes, mesmo em seres humanos. Tá? Então, queria agradecer mais uma vez a oportunidade e passar a palavra para a próxima pessoa que vai dar continuidade. Obrigado. Eu acho que o interessante agora seria a gente ter a segunda chamada. Não sei se já é possível lançar a segunda chamada, ainda não? Só em 2 minutos? 10 minutos. Então eu passo para a professora Luciana e na sequência a gente faz a chamada, dá um intervalo e ela retoma. É o que eles estão fazendo. Bom dia, meu nome é Luciana, eu vou falar com vocês um pouquinho sobre pesquisa quantitativa. E antes de estar iniciando a pesquisa quantitativa, eu queria falar um pouquinho da minha trajetória de estar trabalhando com isso, né? Eu trabalho já com pesquisa faz mais ou menos 24 anos, com pesquisa com seres humanos, desde que eu comecei a trabalhar com câncer, né? Então, eu trabalhei muito tempo no Hospital Erasto Gettner. Eu sou enfermeira, entrei lá, fiz a residência, isso em 94, e logo depois, há um tempo, comecei a trabalhar com pesquisa e disse, puxa vida, a gente tem que ter algum software para registrar a pesquisa clínica, que seriam os dados das pesquisas com seres humanos. E aí apareceu uma oportunidade, eu fiz um mestrado na UTF-PR na construção de um software para registro de pesquisa clínica com câncer. E também você começa a entrar na pesquisa, você já não quer sair, você começa a estudar, a coisa começa a fluir, você vai andando. De repente apareceu a oportunidade de eu fazer um doutorado na parte de câncer também, mas com a parte genética, fisiologia. Eu trabalhei com pacientes que tinham câncer de cabeça e pescoço e nós fizemos a análise, expressão gênica desses genes relacionados ao câncer de cabeça e pescoço. Por que eu estou falando isso? Porque vários exemplos que eu vou utilizar aqui com vocês acabam indo para o câncer. Porque toda a minha trajetória de pesquisa, ela acabou sendo com pacientes que tinham pacientes oncológicos, né? Atualmente, eu trabalho já há mais de 10 anos aqui na universidade com qualidade de vida de pacientes com câncer. E, assim, muitos estranham qualidade de vida e pesquisa quantitativa. É importante a gente falar que
Se é a mais ideal, se não é, essa é outra discussão que a gente tem. Né? Eu, trabalhando 10 anos com pesquisa quantitativa em qualidade de vida, aconteceu de eu entrar num estudo que tinha uma análise qualitativa também desses pacientes. E o que eu acabei observando e o que eu acabei encontrando nos resultados dessa pesquisa mexeram profundamente comigo, e eu disse, nossa, é uma outra realidade completamente diferente do que eu trabalho, com o número dizendo que a qualidade de vida do paciente é boa porque chegou a 90% na escala, ela é ruim porque os sintomas estão muito altos, mas quando você vê um discurso de um sujeito que tem a sua qualidade de vida alterada porque ele teve uma doença, porque ele passou por um transplante, ele descreve a história dele toda ali, você perde o número do 90%, você perde o número do 10%, e isso é o que fascina na pesquisa. Né? Então, é conhecer como as coisas se comportam, ou como o que eu tenho interesse em estudar, ele se comporta. Então, isso que eu digo que é o fascinante da pesquisa, e para isso tem os métodos para a gente estudar e tentar conhecer qual é o melhor para que a gente possa trabalhar. Ainda tenho tempo, será? Eu acho que sim, ele vai me avisar, né? Você vai me avisar quando for para parar? Beleza. Então, vamos lá. Eu uso aqui a mesma figura que o professor Vinícius traz, né? Ela é da Cochrane, do Brasil, e aqui eu digo que a gente tem, então, os estudos descritivos e os estudos analíticos, né? Nos estudos descritivos, nós temos o quê? Os transversais, os qualitativos. Nos analíticos, nós temos os experimentais e os observacionais, né? Então, nós vamos tentar trabalhar primeiro essa parte aqui, que seriam os estudos descritivo transversal. Então, entender o que é esse estudo descritivo transversal. Quando que a gente utiliza um estudo transversal? O que é esse estudo transversal? Né? Então, ele serve para quê? Ele serve principalmente para a fundamentação de políticas públicas. Isso é bem importante porque algumas literaturas trazem o estudo transversal como uma fotografia de um contexto. Em determinado momento, você tira uma fotografia para analisar aquela situação atual do contexto. Então, ele é muito bom porque ele possibilita o reconhecimento de grupos vulneráveis, ele pode mostrar o padrão. Aqui eu coloquei padrão de consumo de medicamentos, mas poderia ser o padrão de serem identificadas, ou seja, doenças crônicas de evolução lenta. Isso aqui é importante vocês guardarem, né? Porque quando a gente for falar de estudo de corte, que é um outro tipo de estudo também, que é um estudo longitudinal, que vamos falar mais adiante, essa questão da baixa letalidade e duração suficiente é o oposto do outro tipo de estudo que você tem o objetivo, né? Então, aqui para a gente dar um exemplo. Então, um estudo transversal. Aqui eu posso ter uma linha de vida de uma pessoa, posso tirar, colocando, né? E que ela está sendo acompanhada, talvez, em alguns momentos da vida dela. O estudo transversal, ele vai pegar um momento somente. Ele não vai ter o acompanhamento dele. Então, vamos dizer que uma pessoa, né, ela foi exposta ao agrotóxico há 20 anos atrás e, né, atualmente ela tem depressão. Essa depressão, ela está relacionada ao agrotóxico? Não sei. Né? Então, o que a gente pode ter? A gente pode ter que, num determinado momento, ainda sem saber que esse paciente tinha depressão, eu só tinha que ele era exposto ao agrotóxico, eu peguei o perfil dessas pessoas que trabalhavam em lavouras, né, e que eram expostas ao agrotóxico. Então, eu fiz um estudo de identificação do perfil. E nesse estudo eu tinha o quê?
eu tinha idade, eu tinha comorbidades, eu tinha raça, eu tinha sexo. Então, são características que delimitariam o perfil desta população. Então, esse é um tipo de estudo transversal que está, em um certo momento, só naquele momento eu peguei o perfil dessa população. Talvez, com algum tempo que ela foi... Vou parar? Ah, tá. Então, posso só terminar essa parte? Tá. Então, sim. Então, depois de algum tempo, a mesma pessoa, eu queria saber se ela, exposta a agrotóxico, ela tinha ela recebeu algum tipo de tratamento. Então, eu faço um outro estudo com uma população também que recebeu agrotóxicos, que essa é a ideia do que eu quero trabalhar, e eu identifico dessa população que tratamento ela recebeu para qualquer tipo de doença que ela teve. Que tipos de doença ela já teve? Então, esse é um recorte transversal, só para aquele momento. E eu poderia também ter um estudo transversal somente tirando também um retrato, depois de 30 anos que ela fez o uso de agrotóxicos, qual é o perfil que ela está apresentando agora? Ela tem a idade, né? Que comorbidades ela teve, ela tem complicações relacionadas a esse agrotóxico, posso estar relacionando ou não, né? Mas é uma fotografia desse período de tempo aqui que a gente está falando. Então, eu poderia dizer que o estudo transversal é um estudo que você retira a informação de um determinado grupo naquele determinado momento, sem fazer o acompanhamento dele adiante, né? Que daí a gente vai chamar de longitudinal. O outro vai ser vantagens e desvantagens do transversal. A gente fala então depois do intervalo, isso? É chamada? É intervalo. Vamos fazer uns 10 minutinhos, né? Pra gente dar uma levantada, uma mexida. É isso? Que horas são? 10h40, voltamos 10h. Então, a palavra da chamada é tese. Se todos puderem acessar o Moodle, por favor, e preencher com a palavra tese. Muito obrigada. Então, em 10 minutos, voltamos. Podemos começar, pessoal aí atrás, não aqui de dentro, do lado de fora. Pessoal da filmagem? Alô? Eles não me olham aqui. Oi. Filmagem. Posso começar? Posso começar? Beleza. Então vamos lá. Não sei se algum professor já falou aqui, mas é um desafio. Você para a aula na metade, você tem uma câmera lá, você tem um auditório enorme aqui, não dá para você descer a escada para quando você consegue conversar com os alunos e é difícil de interagir. Mas vamos tentando. Continuando nos estudos descritivo, estudo transversal. Vantagens desse tipo para você realizar esse tipo de estudo. Ele tem uma duração relativamente curta, um bom primeiro passo para um estudo de corpo e produz prevalências e razões de prevalências. Isso a gente vai falar um pouquinho ainda aqui que eu quero discutir com vocês. Essa questão de uma duração relativamente curta, isso tudo vai depender da amostragem que você tiver, do local que você está recrutando e como você vai estar trabalhando. Tá? Nós tínhamos calculado um N para fazer um estudo aqui no setor, na unidade de transplante de medula.
calculamos um N para 2 meses, para fazer só um diagnóstico, verificar a situação que estava. Só que nesses 2 meses nós tivemos uma greve e nós tivemos o setor que foi alagado. Ou seja, ele ficou quase 1 mês e meio não trabalhando parcialmente. A gente teve para tudo, organiza novamente e vê o tempo que nós temos para desenvolver. Então, quando falamos de um tempo relativamente curto, você tem que parar e prestar atenção né, com as características do local que você vai desenvolver o estudo. Desvantagem, não estabelece sequência de eventos. Por quê? Porque se ele é uma fotografia da situação atual, eu não tenho o acompanhamento dessa situação. Então, eu não consigo acompanhar ele longitudinalmente. Não é factível para preditores de desfechos raros, né? Então, se você tem uma situação rara, o N, a tua amostra geralmente vai ser pequena. Então, você não vai ter uma ideia ou uma generalização desta situação. Não produz incidência, não tem como, você tem a prevalência, mas você não tem incidência com ele, e é fácil para você ter um viés de seleção. E aí eu vou explicar essa última etapa da viés de seleção e a questão da prevalência e razões de prevalência em relação nos próximos slides. Quando eu falo aqui que é fácil para ter um viés de seleção, se eu acompanhei esse paciente, ele teve uma exposição agrotóxico há 30 anos atrás. Hoje, 2018, eu estou acompanhando ele, eu posso estar relacionando essa complicação ao agrotóxico? Talvez ela pode ter uma possibilidade de estar relacionada, mas não é esse tipo de estudo que eu vou fazer para realmente relacionar ela com o agrotóxico. Tá? Então, ele não é aconselhável fazer o estudo transversal, não tem, é uma desvantagem, porque você não pode fazer relação causal com ele. Estudos de prevalência, isso aqui é bem interessante, tá? São estudos transversais. Então, você quer ver a prevalência que as pessoas têm para desenvolver algum tipo de doença ou para ter a possibilidade de desenvolver isso. E quando a gente fala de prevalência, a gente fala de uma população geral. Aqui dentro dessa figura eu tenho a população toda. Aqui tem pessoas doentes, pessoas não doentes, pessoas expostas a riscos, pessoas não expostas a risco. Aqui é a nossa população. Fechando a porta, essa é a nossa população. Então, eu tenho uma população que tem risco e uma população que não tem risco. Vamos levar para o fumante, né? Fumante, ele é preditor de vários tipos de doença. Então, toda a população fuma? Não. Então, a população tem essa população toda nossa aqui, que tem risco de desenvolver alguma doença e tem risco de não desenvolver. Então, se eu for estudar prevalência, eu vou estudar 2 grupos, uma com risco, que significa que são as fumantes, com doença e sem doença, e uma sem risco, que são as não fumantes, com doença e sem doença. Por que isso? Porque eu posso ter um câncer de pulmão e nunca ter fumado um cigarro na vida, ok? Então, se a gente for pensar que isso daqui é só para imaginar que é possível fazer um cálculo. Tá? Então, se eu for pensar aqui para fazer um cálculo de prevalência, eu tenho fumantes e não fumantes. Eu vi fumantes com doença pulmonar e vi fumantes sem doença pulmonar. Então, dos fumantes, 78 tinham doença pulmonar e 82 não tinham doença pulmonar. Então, eu tinha um total de 160 pessoas da minha população. Não fumantes, eu tenho 236 pessoas com doença pulmonar e tenho 871 pessoas sem doença pulmonar. Eu tenho um total de 1.107 pessoas. Por quê? Porque se eu for olhar a minha população aqui, sempre eu vou ter um N maior de pessoas que não estão doentes na minha população geral, né? Então, eu olho aqui, a prevalência dos fumantes, tá? Para ter doença pulmonar é de 48%. Ou seja, dos 78 fumantes, eu pego o total de pessoas e faço a razão entre eles.
Então, se eu disser, desta população, qual que é a prevalência de ter doença pulmonar nas pessoas que fumam? Desta população total aqui. Eu tenho 48% destas pessoas têm chance de desenvolver câncer pulmonar. Aqui, prevalência nos não fumantes. Eu pego o total de pessoas com doença pulmonar com o total de pessoas que não são fumantes. E a razão que eu tenho é qual? 21% das pessoas que não são fumantes têm doença pulmonar. Ok? Qual é a razão de prevalência? Diz que a razão de prevalência é 2,3. Então, a prevalência de doença nos fumantes é 2,3 vezes a prevalência nos não fumantes. Então, é um exemplo de um estudo de prevalência, que é um estudo transversal. Aqui eu não fiz acompanhamento, eu peguei uma fotografia, eu tenho essa população e eu estou analisando o perfil dessa população. É assim que o INCA, por exemplo, faz com os estudos de prevalência, né? O Instituto Nacional de Câncer e outras organizações também, para colocar o número de prevalência, qual é a prevalência inteira da doença, qual é a prevalência, é assim, não é, como eu falei anteriormente aqui, que é uma desvantagem, não é a incidência, ok? Mas é a prevalência, é a chance que tem de desenvolver. Incidência, a gente vai para estudo de corte, tá? Transversal, eu consigo verificar a prevalência das doenças. Então, indo aqui, vamos para um resumo que eu peguei desse estudo aqui, publicado na Revista Brasileira de Neurologia. A prevalência do tremor essencial em população exposta ocupacionalmente a agrotóxicos no estado do Rio de Janeiro. Então, o objetivo era estimar a prevalência de tremor essencial em um grupo de guardas de endemia expostos cronicamente a agrotóxicos e identificar seus municípios de lotação e os principais inseticidas e larvicidas aplicados. Então, veja o objetivo do estudo. Então, estimar a prevalência. É um estudo transversal. Né? Se eu vou fazer prevalência, ele vai para a característica transversal. Eu quero também identificar os municípios de lotação. Então, eu vou ter um formulário e uma das questões é quais os municípios que estão sendo realizados. Então, eu vou estar tirando uma fotografia daquele perfil, né, dos locais que usaram os agrotóxicos e quais foram os principais utilizados. Então, isso é uma conotação de um estudo transversal. E aqui tem que 14,4% foi a prevalência do tremor essencial na população, né, desses, foram 19 municípios de lotação, 12 princípios ativos publicados. Então, ele fez um perfil do que foi utilizado de agrotóxico, aonde foi realizado, e viu que 14,4% dos registros nessa população tinham o tremor essencial, né? Tinham a prevalência, desenvolveram isso. Então, é um estudo de prevalência. Tá? Então, eu acho que o estudo transversal ele é extremamente simples. É o que é mais utilizar, é extremamente simples no sentido de análise, né? Não estou dizendo que é um estudo fácil de fazer. Diversas teses e dissertações têm esse estudo transversal como desenho do estudo. Eles têm as suas características, para algumas coisas é somente esse método quantitativo que você vai utilizar e ponto. Não quer dizer que seja um estudo simples, não quis falar isso. Mas sim um estudo que tem que também estar bem delimitado e tem um objetivo. Aí, se eu tenho a ideia de fazer um estudo analítico, então aqui eu tenho os descritivos e aqui eu tenho os analíticos. O experimental foi o que o Vinícius falou e eu vou para os observacionais. Os observacionais são aqueles que eu não vou estar testando a intervenção. Né? O Vinícius falou dos estudos que testam a intervenção. Nós tivemos um estudo que aplicamos a auriculoterapia em pacientes com câncer de mama, lá no ambulatório do HC. Então, qual que era a minha intervenção? Era a auriculoterapia. Então, eu tive um grupo que tinha aurículo e tinha um outro grupo que não tinha aurículo. Ela tinha uma intervenção, a auriculoterapia.
né? Mas ela tinha uma outra intervenção, que era a quimioterapia. Então, os pacientes todos fazem a quimioterapia, só que nós separamos em 2 grupos, quem fazia aurículo e quem não fazia, para ver se a aurículo trazia benefício para a qualidade de vida. Então, esse é um tipo de estudo experimental, que foi o que o Vinícius falou. Os estudos observacionais. Eu tenho outro estudo, que daí é lá no transplante, que a gente acompanha os pacientes que fizeram transplante desde 2013 e vai acompanhar eles até 2021. Tá? Então, nós estamos acompanhando no começo, nos primeiros anos, foi acompanhado a cada 100, 180 dias, 100 meses, 100 dias e 1 ano. E a partir de 1 ano de tratamento, a gente está acompanhando eles mais 5 anos. Tá? Esse eu não estou fazendo intervenção, mas ele sofreu uma intervenção, ele passou por transplante. Só que o meu objetivo é avaliar a qualidade de vida desses pacientes. Eu aplico um questionário nele em cada momento desses que eu estipulei. E esse questionário me dá um perfil desse paciente. Então, esse é um estudo analítico observacional. Eu não estou aplicando intervenção. Ele tem a intervenção, que é o transplante, mas eu, como pesquisadora, eu estou aplicando um questionário para verificar a condição que ele está tendo. Então, por isso ele é observacional, eu não estou fazendo a intervenção. Tá? Por que ele é analítico? Porque eu vou comparar o primeiro questionário que eu apliquei antes dele fazer o tratamento, o questionário no momento do tratamento, o questionário no momento da alta, nos 100 dias, 180, 1 ano, 2, 3, 4, 5. Então, eu faço comparações da mesma variável em diferentes momentos. Por isso, ele é um analítico e ele é um observacional. Tá? Então, nesses estudos analíticos observacionais, eu tenho o quê? Estudos de corte, eu tenho o transversal também analítico, né? Eu tirei várias fotografias e depois eu posso comparar essas fotografias em diferentes momentos. E eu tenho os estudos de caso controle, que são esses 3 estudos que eu vou falar agora aqui com vocês. Estudos analíticos, 2 grupos são comparados. Podem ser um estudo de caso ou grupo controle. Geralmente testa-se uma hipótese, causa e efeito. Vou voltar naquele estudo que eu falei de qualidade de vida no transplante. Tá? Qual é a minha hipótese? Que os pacientes, depois que fazem o transplante, nos 5 anos, depois que eles fizerem os 5 anos, a qualidade dele de vida melhora em condições físicas, mas ele ainda tem um decréscimo em condições não orgânicas, que a gente fala. Ele tem um impacto social ainda presente na vida por causa do transplante, ele tem ainda um impacto emocional por causa do transplante, mas a condição física dele melhorou. Então, eu estou testando essa hipótese, por isso que em vários momentos eu estou aplicando o questionário. Isso me possibilita ver se está tendo uma evolução positiva ou não. Então, somente esse tipo de estudo vai me possibilitar isso. Então, aqui para a gente entender um pouquinho, ele estava animado, mas aqui é um PDF, então não está mais animado. Então, eu tenho um estudo aqui de caso controle e eu tenho um estudo de corte. Aqui eu preciso que vocês acompanhem comigo para a gente entender. O caso controle, eu tive uma exposição em 2010, mas hoje eu estou estudando o efeito dela. Então, hoje, eu estou começando esse estudo hoje, aqui em 2018. Ele está indo para trás para ver o que causou este efeito, certo? Um outro exemplo do estudo que a gente trabalhou. Vocês já ouviram falar das telhas de amianto? Aquelas telhas de Eternit. Elas são feitas de amianto, né? Nós tínhamos 3 empresas no Paraná aqui com amianto. Hoje essas empresas não trabalham mais substituíram o amianto, né? Estão proibidas desde o final de dezembro agora de 2017 de utilizar o amianto, foi banido no Brasil. Porém, a doença que o amianto causa, ela tem um período de latência de 30 a 50 anos. Então, existe um risco de que em 2030 nós tenhamos um caso alto de mesotelioma maligno, que é um tipo de câncer de pleura e pulmão.
túnica vaginal e também pericárdio. Existe um risco alto que 2030 a gente tenha essa doença, essa mesotelioma, porque as pessoas começaram a trabalhar com amianto no Brasil em 1980, 1990. Como ela tem um período de latência muito grande, que pode até estar com 50 anos, não está aparecendo agora essas doenças. Elas ainda possivelmente irão aparecer. Então, é o tipo de estudo que eu posso trabalhar. Eu tenho aqui a exposição de amianto em 1980, mas talvez a pessoa só esteja mostrando o efeito da doença, a doença só esteja aparecendo aqui. Então, como é que eu faço? Eu tenho que fazer um caso controle, eu vou acompanhando o caso aqui, ela está viva, né? Eu estou acompanhando toda a exposição que ela tem. E aí, no caso do amianto, é importante, porque uma coisa é a pessoa que trabalhou com o amianto. Outra coisa era a esposa da pessoa que lavava a roupa da pessoa que trabalhava com o amianto. Outra coisa é a pessoa que morava próximo a uma empresa que produzia o amianto. E assim por diante. Então, eu tenho pessoas que foram expostas, tenho pessoas que foram possivelmente expostas, e tenho pessoas que têm uma possibilidade muito pequena de terem sido expostas. Então, com isso, eu consigo trabalhar com pessoas que têm a doença e com pessoas que foram expostas, mas não têm a doença. Eu posso fazer o acompanhamento dessas pessoas desde o tempo que elas foram expostas ou não foram expostas, mas estavam junto com pessoas que foram expostas e hoje como é que elas estão. Então, uma tem a doença e outra não vai ter. Né? E o estudo de corte é ao contrário. Ó, eu tive aqui a exposição em 2018. Então, eu tive uma exposição de agrotóxico aqui em 2018. E eu vou... Talvez eu não tenha doença nesse momento, né? Mas eu tive a exposição ao agente aqui. Então, eu posso estar com a doença e eu vou estar sendo acompanhada ela, aqui eu coloquei até 2031. Então, eu tenho a exposição, que é alguns casos que a gente, né, até nesse estudo que tem do amianto, que nós estamos acompanhando os trabalhadores dessas empresas que trabalhavam nas empresas agora, em 2015, que ainda não tinha sido banido o amianto. Então, nós acompanhamos esses trabalhadores que foram expostos. E estamos acompanhando para ver se eles vão desenvolver a doença ou não. Pode ser que pessoas desenvolvam, pode ser que pessoas não desenvolvam. Mas esse já é um estudo mais de prevenção. Por quê? Só para falar um pouquinho desse estudo, a situação é que se a pessoa for exposta e muito diagnóstico, como a doença é muito rara, o mesotelioma maligno hoje é raro aqui. Por ele ser raro, é difícil de fazer o diagnóstico. Então, quando a pessoa chega com o problema, o índice de mortalidade é muito grande. A pessoa tem uma média de sobrevida de 6 meses quando aparece o problema. Então, se nós acompanharmos as pessoas que foram expostas, se elas tiverem um acompanhamento preventivo, existe o risco dela ser detectável antes e ter uma possibilidade de tratamento anterior. Né? Já precoce um tratamento. Por isso, um estudo de corte nessa situação é indicado. Né? Então, essas pessoas estão sendo acompanhadas. Agora que foi identificado o problema, a gente sabe que ela foi exposta e a gente está acompanhando ela e vai acompanhar até quando? O resto da vida. Né? Até ao óbito vai ser acompanhada essa paciente, pela doença ou sem a doença. Né? Então, os estudos de corte servem para isso, para você acompanhar ao longo de tempo. O caso controle, ao contrário, a pessoa teve uma exposição, ela já está com a doença agora e eu quero saber qual a possível causa desta doença. Né? Então, esses dois tipos de estudo, eles são importantes e são estudos analíticos. Por quê? Porque eu começo a comparar aqui, ó, eu pego os dados daqui e comparo com esses aqui.
E essas comparações, eu vou usar testes estatísticos de associações, correlações, significâncias. Então, eu comparando, eu vou precisar aplicar outros tipos de testes e fazer outro tipo de análise. Ok? Então, aqui um exemplo também do estudo observacional de corte, aqui em 2 grupos. Então, eu tenho um grupo de pessoas que têm o risco e outro grupo de pessoas que não têm o risco. Né? Então, essas pessoas, elas são acompanhadas por um determinado período de tempo. Mas é esse aqui que agora é um pouquinho diferente que a gente vai falar. Estudo observacional de corte retrospectivo. Então, também é um estudo de corte, mas ela vai estar sendo avaliado retrospectivamente. Então, é o quê? Eu tenho pessoas que são expostas a doenças e pessoas que não são expostas à doença. E eu faço uma análise dela de regressão. Então, eu vou estar observando retrospectivamente. E aqui eu trago o exemplo desse artigo aqui. Esse artigo fala da análise da relação entre a manipulação habitual de notas de dinheiro e o risco de doenças infecto-contagiosas. Então, ele tinha o objetivo do quê? De avaliar a eventual relação das doenças infecto-contagiosas em indivíduos que manipulam habitualmente, a nível profissional, notas de dinheiro. Então, eles fizeram um estudo com, aqui não tem, com bancários que manipulavam notas continuamente de dinheiro e foram avaliados se essas pessoas tiveram algum tipo de doença infecto-contagiosa. Então, essas doenças eram o quê? Eram doenças de ordem respiratórias, gastrointestinais, e elas foram observadas aonde? Nos prontuários ou nos atestados destes trabalhadores. Ok? Então, isso foi um estudo retrospectivo. Então, as pessoas tinham a doença infecto-contagiosa, é aquele perfil de população que manipulou dinheiro e que tinha doença infecto-contagiosa, mas, mas o que aconteceu? Ela teve que tipo de doença? Não teve nada, então isso foi observado na documentação anterior destas pessoas, se tinham relatos, se tinham atestados de afastamentos por doenças infecto-contagiosas. Então, é uma corte retrospectiva. Na documentação dela, foi feito buscas de doenças anteriores. Que outro exemplo a gente poderia dar? Em relação a pacientes que hoje têm hipertensão arterial. Ele tem um risco, tem hipertensão arterial. Eu vou observar na história dele toda pregressa, se ele tem caso genético na família, se ele teve caso de obesidade, se ele fazia exercício físico. Isso eu estou observando antes. Estou levantando os dados anteriormente, de diversas etapas de tempo. Então, isso seria uma corte retrospectiva, em vários momentos. Aqui eu coloquei que o estudo iniciou em 1/9/2003 e os grupos foram acompanhados até 31/8/2017, 4 anos de seguimento. Mas a coleta de dados ela foi feita aqui. Ela coletou dados aqui e ela pegou dados desde 2013 desses pacientes, dessas pessoas. Por isso que é retrospectivamente. Ela buscou um panorama do que tinha. Então, o corte prospectivo é mais ou menos em cima do que eu já expliquei para vocês daqueles slides de causa e efeito. Então, eu tenho uma situação agora, os pacientes que fazem transplante. Hoje eles fizeram transplante. Eles vão ser acompanhados por 5 anos. Então, continuamente eu vou estar acompanhando esses pacientes. Então, ele é uma prospecção, Então, prospectivo. As mesmas informações eu vou estar coletando, os mesmos instrumentos eu vou estar utilizando para poder fazer comparação.
Porque não adianta eu estar coletando uma variável agora, né? E estar coletando outra variável daqui 2 anos, eu não vou conseguir fazer comparação. Se eu não consigo fazer comparação, que tipo de estudo se transforma? Num transversal. Porque eu só tenho um retrato daquele momento. Ok? Mas se eu estou possibilitando fazer comparação, eu tenho o instrumento A, que foi aplicado hoje, ele vai ser aplicado daqui 6 meses, daqui 1 ano, o mesmo instrumento eu vou conseguir comparar. Se tiver informações novas, eu posso ter um outro formulário para coletar essas informações novas, que depois eu posso fazer inferências, que eu posso fazer correlações, etc. O paciente desenvolveu uma segunda doença. Tem a ver com o transplante? Não, mas ele pode me dar um indicador de alguma outra situação que eu estou querendo avaliar. Então, é importante que eu preveja isso. Porém, não é o objetivo principal. Aqui é um resumo que eu trouxe, eu vou ler uma partezinha para vocês. Deixa eu ver se eu não destaquei. Não. Aqui. Era o quê? Avaliar as complicações maternas precoces e tardias relacionadas à vida de parto, por até 6 anos após o parto. Então, foram avaliadas essas mulheres com complicações precoces e tardias por até 6 anos depois do parto. Ela utilizou o mesmo instrumento de avaliação, porém tinha um outro instrumento para pegar situações novas que podem aparecer e podem estar interferindo nos resultados do seu estudo. Então, a corte é isso, é acompanhamento. Vou acompanhar por um longo período de tempo. Os epidemiologistas, né, quem trabalha com estudo de grandes populações, eles defendem que a corte ela tem que ser maior que 5 anos e ter um número alto de população, de pessoas, mais de 1.000 pessoas sendo acompanhadas. Né? Na área da saúde, a gente trabalha o corte mesmo, às vezes, com um número reduzido de pessoas. Algumas revistas têm uma restrição com isso. Elas chamam a corte de longitudinal quando tem um número menor de pessoas. Então, dizendo que eu tenho um número abaixo de 1.000, é um estudo longitudinal, que também, gente, tem a mesma característica. Ele é prospectivo, porque ele está indo para frente, e ele é longitudinal, porque ele está sendo avaliado em diferentes etapas. A mesma coisa, mas na pesquisa clínica ou nos estudos quantitativos, existem essas 2 linhas. A corte da epidemiologia, que é com um número alto de populações e estudos acima de 5 anos. E o longitudinal, que a saúde também trabalha, que ela pode ser, esse longitudinal, ele pode ser de meses, ele pode ser de anos, ele pode ser de décadas, com as mesmas características que o estudo retrospectivo. Então, aqui. Então, assim, o estudo de corte, ao momento que o estudo transversal é simples, é tranquilo de ser organizado, o estudo de corte ele é um pouquinho mais complexo. Tá? Então, ele tem que ter uma seleção da amostra. Então, eu tenho que pensar em grupos inteiros, pessoas expostas com não expostas. Eu posso ter seleção de grupo de comparação, grupos com características semelhantes, porém sem exposição a ser investigada. Eu gosto de usar o exemplo do estudo do transplante que nós fazemos, porque é um estudo que está conosco hoje faz 5 anos e ainda vai ficar mais um tempo ainda, nós estamos acompanhando. Tá? Quando nós calculamos a amostra desse estudo, deu X pacientes. Vamos pôr um número aqui, deu 100 pacientes que serão acompanhados por 5 anos. Então, foi feito um cálculo amostral. Eu precisava saber quantos pacientes eu preciso ter X pacientes há 5 anos para poder valer essa análise, para ter valor e para ter cálculo amostral. O problema do transplante é que nos primeiros 2 anos, 50% dos pacientes vão a óbito. Tá? E isso, para uma corte, é algo que deve ser levado em consideração. Então, aquele cálculo amostral que eu fiz em 2012 e 2013, eu tive que buscar na literatura a porcentagem de pacientes que iriam a óbito nos 5 anos para acrescentar no meu cálculo amostral para ter o N desejável no final do estudo.
Porque se eu não for pensar assim, chega no estudo, eu tenho um N que eu não vou conseguir fazer análise de significância, eu não vou fazer análise estatística, não vou conseguir relacionar e nem correlacionar ou associar. Então, o planejamento do estudo de corte, ele tem que ser planejado com a previsão das intercorrências que podem acontecer durante todos os anos que você estiver fazendo o estudo. Como eu falei anteriormente, já iniciando esse estudo, nós tivemos dentro do hospital que está sendo desenvolvido, eu tive 2 greves e eu ainda posso ter mais greves ainda. O que acontece quando tem greve? Diminui o número de internação. Então, isso para mim é um problema, para o meu N é um problema, né? Estou pensando aqui pesquisa, não estou pensando na condição social, que é um problema muito maior, né? A gente tem esse cuidado. Mas aqui falando em pesquisa, eu tenho que prever isso. Então, eu tenho a minha amostra, eu tive que aumentar o tempo. Eu tenho a situação de que pode mudar o setor, eu tenho a situação de que entra uma equipe nova, eu tenho a situação de que vai diminuir o número de pacientes, eu tenho que ter esta previsão possível na minha corte. Porque senão daqui 7 anos de todo o investimento que eu tive nessa pesquisa, o meu resultado eu posso estar indo por água abaixo. Então, por isso esse tópico de como planejar o estudo de corte. Se você vai pegar, você tem que estar pensando que você vai acompanhar esse indivíduo por muito tempo. Então, o que a gente faz? Primeira coisa que a gente, quando nós vemos o nosso paciente que fez o transplante há 5 anos atrás ou há 4 anos atrás, a primeira coisa que eu faço é tentar atualizar os dados sociodemográficos dele. O que é isso? Aonde que ele está morando? Qual é o contato do telefone? Aonde eu posso encontrá-lo? Porque se ele está sendo acompanhado e eu não atualizar essas informações a cada vez que eu vejo ele depois de determinado tempo, o meu estudo também vai por água abaixo, porque eu tenho uma descontinuação se ele se mudar e eu não ter mais o contato dele. Consequentemente, meu N baixa. Meu problema lá no final vai ser a análise. Então, eu tenho que ter as informações desse sujeito, elas devem estar atualizadas nas fontes de informação, né? Nos bancos de registros, nos dados clínicos dele, etc. O que mais que eu tenho que pensar? Dados do resultado. Então, ali, eu estou planejando, mas eu estou pensando no meu resultado já. Por que eu tenho que pensar nele? Porque eu dependo dessa análise final para provar aquela hipótese anterior que eu levantei. Então, eu tenho que pensar, o objetivo é obter informações completas e sem viés, então pode ser necessário várias fontes de informação. Aqui, no caso, a gente colocou médicos, autópsias, registros hospitalares, etc. Voltando para o caso do amianto, do mesotelioma, muitos pacientes têm o diagnóstico do mesotelioma somente no atestado de óbito, depois da autópsia que foi feito. Então, foi feita a autópsia e daí descobre-se que tinha o caso do mesotelioma. Para vocês verem como a doença ela é complexa. Então, o atestado, a autópsia, ela pode ser um resultado, uma fonte de informação, dependendo do objetivo que você tiver do estudo, né? Dados do resultado, então, sempre que possível, o indivíduo que coleta os dados não deve saber da condição de exposição do participante. É importante para a validade do estudo que as informações tenham sido obtidas igualmente para os expostos e não expostos. Quando a gente tiver estudo de caso e controle, né, então eu tenho o quê? Um estudo de corte que estão sendo avaliados pessoas expostas e pessoas não expostas. O ideal é que os pesquisadores não participem da coleta de dados. Eles treinem pessoas para a coleta de dados. Por que treinar essas pessoas? Para tentar eliminar o viés, tá? Para tentar eliminar o viés que o professor Vinícius falou agora há pouco. Naquela situação assim, eu sei que esse está sendo exposto, eu preciso muito dessa informação, então ele trata de alguma forma. E aquele ali, não tem problema, ele não está exposto, não está com a doença mesmo, não tem problema. Eu sei que é estranho falar isso, mas pode acontecer? Não, acontece. Né? Você está tão preocupado, e às vezes até pela preocupação nossa, a pessoa está doente.
Então, você dá um jeito de saber se teve alguma coisa nova, se tem algum problema. Não, aquela pessoa não era a pessoa doente. Ela só estava sendo... É o contrário, nós temos que tratar os dois iguais. Por mais que um esteja doente e o outro não, a ideia é que a gente trate os dois iguais na questão de pesquisa, de análise de dados. Ok? Ainda falando da perda de segmento, que foi um pouquinho o exemplo que eu dei agora há pouquinho, né? Mas a principal fonte de viés, né? 10% começa a se preocupar, 30%, 40% levanta sérias dúvidas acerca da validade dos resultados. Então, também aqui cabe aquele exemplo. Se depois de 5 anos eu tenho o risco de ter 50% a menos da minha população, eu estou aqui, ó. O meu resultado talvez não seja válido. Então, antes de fazer o estudo, eu tenho que estar muito bem embasado do que pode acontecer com esta população, mesmo com o cálculo amostral. Então, tem análise estatística, tem todo o processo, mas eu tenho que me preocupar com isso, quais as possíveis perdas que eu posso ter. Aqui a gente também destaca que examinar dados coletados no início para verificar se existe alguma diferença sistemática na exposição ou em outro fator de risco entre os que finalizaram o estudo. Aqui é o comportamento. Então, por exemplo, eu estou fazendo um estudo em Curitiba sobre violência e estou fazendo um estudo no Rio de Janeiro sobre violência. Características populacionais interferem no meu estudo? Muito. Tem. É só intervenção, né? Eu não sei. Entendeu. Olá novamente, então agora nós damos início à nossa última chamada, às 11h40. Então a palavra é experimento. Então o pessoal, por favor, remoto e presencial, se puder acessar o Moodle, responder a chamada experimento. Então, falando do estudo que a gente tem de violência no Rio de Janeiro ou em Curitiba, as características da população, as características relacionadas à legislação, falando de Curitiba, a legislação municipal, o comportamento de toda esta situação faz com que eu possa ter um viés nesse meu estudo para poder comparar um com o outro. Então, você sugere que isso seja levantado e seja pautado, porque tudo que está sendo falado ou está sendo previsto, a gente não vai ter surpresa no resultado final. A gente já tem uma forma de trabalhar a informação. Pode-se calcular os parâmetros de associação, se calcular assumindo que todos desenvolveram a doença e que nenhum desenvolveu. Dessa forma, calcula-se a faixa de variação da verdadeira associação. Então, falando de doença, se a gente for pensar que eu estou acompanhando que eu vou acompanhar um grupo de pessoas que foram expostas ao amianto. Algumas têm doença e outras não têm doença. Ok? Então, o que eu posso fazer? Eu posso calcular parâmetros de associação. Se todos desenvolverem a doença, eu vou ter X previsão. Se 50% desenvolver a doença, eu tenho tal associação. Se ninguém desenvolver a doença, como é que eu vou trabalhar essa informação? Então, isso tudo tem que ser pensado no estudo do corte. Qual a vantagem desse tipo de estudo? É o único meio de estabelecer relação temporal entre exposição e efeito, quando prospectivo. Então, o estudo de corte realmente é esse que pode estar dizendo que o amianto tem a ver com o mesotelioma. O amianto, que é o agente, causou mesotelioma. Que a auriculoterapia, que eu falei lá das pacientes para melhorar a qualidade de vida delas, que elas utilizam, que a auriculoterapia, ela é benéfica ou não para as pacientes que têm câncer de mama. Ela pode ser utilizada como uma terapia complementar, né? Não alternativa, ok? Mas sim complementar ao tratamento que ela já faz. Então, eu posso estabelecer essa relação. Se eu puder estabelecer essa relação, eu vou estar fazendo um estudo de corte. Outro tipo, um estudo transversal, não me permite
fazer esta relação. O estudo de caso-controle também não. Então, essa é a vantagem da corte. Eu posso calcular, aqui sim, eu posso calcular a incidência e permite o conhecimento da história natural da doença. Então, num corte retrospectivo, eu posso verificar a trajetória da doença, eu posso verificar a trajetória do efeito. Tá? Também é o único meio de avaliar fatores associados à doença de evolução rápida e fatal. Nós falamos do transversal, que não é o método ideal para avaliar esse tipo de doença fatal, e sim crônicas leves, que têm longo período. Já que não. Alguns estudos com o chikungunya, com o zika vírus, né, foram desenvolvidos, e a ideia é essas crianças que nasceram, né, com alteração em decorrente do zika vírus, elas estão sendo acompanhadas em algumas situações porque não se sabe o efeito. Então, é esse tipo de estudo que permite com que você conheça o que pode estar acontecendo já com a doença instalada ou com a condição predisposta. Muito bom para avaliar uma exposição rara, né? Permite avaliar múltiplos efeitos de uma exposição, então permite avaliar vários tipos de doença. A gente sabe que o amianto, não defendo ele, é só um exemplo que eu estou, né, trazendo para você, mas a gente sabe que de amianto tem mesotelioma maligno, tem câncer de pulmão, tem câncer de bexiga, tem câncer de pericárdio, então tem outros tipos de doença também, com índice muito menor que o mesotelioma. 90% são mesotelioma. Os outros 10% eles estão divididos nesses outros tipos de doença, né? Aqui não é negado o tratamento ao paciente. Então, aqui no estudo de corte, né, um observacional de corte diferente do experimental, não tem placebo. Tem um paciente que, se for caso controle, eu tenho um paciente que tem doença e outro não. A partir do momento que ele desenvolve a doença, ele entra pro caso, né? Não é mais controle, ok? Ele pode entrar pro caso. Não expõe pacientes a deliberadamente a um risco potencial. Então, a ideia do observacional não vai ter intervenção nenhuma. Você está acompanhando o que ele já sofreu de intervenção. Então, ele ele passou por um transplante. Eu estou acompanhando o que está acontecendo pós esse transplante, sem intervenção nenhuma. Ele foi exposto até 2017 a amianto. Eu vou estar acompanhando o que está acontecendo depois dessa exposição e não irei fazer intervenção. Desvantagens do estudo de corte. Existe sempre o viés potencial associado à perda de segmento dos participantes. Então, mais uma vez, extremamente importante, além do cálculo amostral, conhecer o tempo e a variabilidade do que você está acompanhando. Porque critérios de descontinuidade aparecerão. E você não pode estar planejando um estudo para 5, 10, 15, 20 anos e depois não ter alguém para avaliar em 20 anos. Se você planejou o estudo, você tem que ter uma população para estar avaliando por esse período, ou você planejou errado o tempo dele. Então, é o primeiro ponto de desvantagem. Os estudos de corte acabam terminando antes, gasta-se dinheiro, gasta-se investimento, porque ele terminou antes, porque não conseguiu acompanhar o paciente por um longo período de tempo. Então tem que ser previsto isso. É impossível ter certeza que os grupos são comparáveis em relação a outros fatores que podem influenciar o resultado. Aqui também é a situação do quê? Eu estou acompanhando o paciente por 5 anos. Eu estou acompanhando a qualidade de vida dele em virtude do transplante. Que tal se ele teve uma situação que não esteve relacionada ao transplante, mas uma outra doença? O nascimento de um filho que teve algum problema, como a gente já teve, né? Isso mudou completamente a qualidade de vida dele, que não tem nada a ver com o transplante. São outros fatores que estão alterando. Então, esse é um problema de você estar acompanhando uma pessoa. Pense em vocês, aonde vocês estavam e o que vocês estavam fazendo há 5 anos atrás. Há 5 anos hoje.
teve mudanças e interferências na vida de vocês? Com certeza. Uma delas é estar aqui, né? Fazendo a disciplina, ou fazendo o mestrado, ou doutorado, ou tá se qualificando. Né? Então, essas mudanças, elas alteram a vida das pessoas. Elas fazem com que as pessoas mudem de cidade, elas fazem com que as pessoas mudem de país. E se ela está no estudo, e você perde ela. Então, tudo tem que ser planejado, um estudo de corte. Pode ser difícil obter controle se a terapia é popular ou se a maioria das pessoas for exposta. Quando eu comecei a trabalhar com câncer, isso em 93, 94, a primeira visita, assim, era recém-formada, fui para o Erasmus, a primeira visita que pediram para eu fazer foram nas casas de apoio. Eu disse, puxa vida, o que tem a ver casa de apoio? Tava uma onda da urinoterapia. Vamos relacionar o nome, terapia da urina. Tá? Isso quer dizer o quê? Que as pessoas faziam quimioterapia e guardavam garrafas de urina, porque a rádio peão do corredor do hospital, a rádio peão que a gente brinca é aquela assim, eu estou contando para você, você está contando para ela, e ela está contando para ela, e ela está olhando para outra, dizia que era bom, que ajudava a tratar mais rápido ainda. Então as pessoas faziam quimioterapia o dia inteiro, daí ela ia para a casa de apoio, dormir. Daí ela guardava a urina na garrafa PET, logo que tinha saído as garrafas PET, para consumir depois para continuar o tratamento. E a gente foi nas casas de apoio acabar com isso, não, acabar no sentido de esclarecer, de dizer que isso não podia acontecer, que essa era uma informação errada, mas quando a gente viu, todas as pessoas que estavam na casa de apoio, elas estavam fazendo isso. E da onde isso surgiu? De um comentar com o outro. Então, de repente, surge uma onda, gente, que você não segura e quando você vê, acabou com a tua amostra, acabou com a situação. Eu trabalhei muito tempo com estudo clínico, né, com esses novos medicamentos, com laboratório, estudos fora do Brasil. E logo quando o Confrei foi estudado e estava dizendo que o Confrei era importante, era bom para câncer. Era chá de Confrei, extrato de Confrei, extrato. Aí os pacientes começaram, dos estudos que eram mais acompanhados mais precisamente, começaram a aparecer com toxicidade hepática. Mas da onde esse medicamento não tem uma toxicidade? Um evento, dois, você começa a investigar. Chega que o paciente está consumindo um extrato, um cogumelo do céu ou alguma coisa, um cano diferente, que não estava sendo pensado. O que acontece com esse paciente que estava no estudo? Ele é retirado do estudo. Ele não mais faz parte da sua amostra por falta de esclarecimento. Por ele saber que está participando do estudo, ele tem que seguir tais características, ou se não, comunique para você. Pergunte se tiver dúvida. Eu posso fazer isso? Eu posso fazer aquilo? A partir do momento que você coloca uma pessoa no estudo, ela tem que estar esclarecida do que em estudo de corte, que a gente vai ter um longo tempo de contato junto. Ela tem que estar esclarecida do que dá para se fazer ou do que não dá. Ele é ineficiente para avaliar doenças raras com longo período de latência, né? Então aqui a gente tem uma situação complexa em relação ao mesotelioma. No mesotelioma, lembra que eu falei do caso controle, né? Que ele foi feito lá e que só quando ele aparecia a doença que a gente consegue avaliar. Agora aqui, a pessoa não tem a doença, eu posso estar acompanhando porque um momento ela pode ter essa doença, então ela é caso. E quando eu tenho a doença, ela é o controle, porque a pessoa pode aparecer a doença porque ela foi exposta a alguma coisa, mas ainda ela não tem. Mas eu não sei se vai aparecer a doença ou não. Então, nesse sentido, é uma desvantagem. E os expostos podem ter acompanhamento diferenciado dos não diferenciados. Isso a gente já falou, né? Deixa eu ver o que a gente tem aqui. Tá? Então, os estudos de caso controle, só para a gente ir finalizando já. Nós demos já uma pincelada, então a pessoa tem um fator de risco presente, eu tenho um grupo de pessoas com fator de risco ausente, eu tenho um grupo de pessoas que não são doentes, mas que têm um fator de risco presente e têm um fator de risco ausente. Então, eu tenho que trabalhar com uma amostra de população de pessoas que são casos com a doença e de pessoas que são controles que elas não têm a doença. Medir, né,
em geral, não diretamente as variáveis preditoras. Então, o que eu quero estar acompanhando no caso controle? Ele é retrospectivo, a pessoa está com a doença aqui, tá? Ela foi exposta, então, para trás eu estou medindo. Quais as vantagens desse estudo de caso controle? É eficiente em doenças raras, então aquelas doenças que são raras, mas a raridade aqui é principalmente o número de pessoas que atinge na população, né? Então ela é rara, alguma síndrome que ela é muito específica, eu posso estar acompanhando com caso controle, porque eu não tenho um N suficiente para trabalhar numa corte. Então, eu já tenho um número reduzido de pacientes. Então, eu não posso ficar trabalhando ad eterno. Eu vou estar trabalhando com aquela situação. Então, eu vou estar acompanhando. É útil para gerar hipóteses sobre novas doenças ou surtos não usuais, pois é útil para examinar um grande número de variáveis preditoras. Então, no caso do Zika, né? Logo que surgiu, ele tem 2 estudos. Eu tenho um caso controle, do que pode ter levado a ter o Zika. E agora eu tenho um estudo de corte do que as crianças, né, que nasceram de gestantes que foram contaminadas, o que está acontecendo para essas crianças. Então, isso eu estou acompanhando prospectivamente. Mas antes eu tenho um estudo que trabalhou que já tem a doença. O que levou a ter essa doença retrospectivamente? Então, é o caso do caso controle. A corte ela vai ser prospectivamente o acompanhamento dessa doença e o controle retrospectivamente o caso controle. E é relativamente barato em relação ao corte. Olha tudo que a gente tem que planejar no estudo de corte longitudinal e olha o que a gente tem que planejar no estudo transversal ou no estudo de caso controle. Desvantagem: não há como se estimar risco ou incidência diretamente, não tem como você estimar, porque o N é reduzido, porque é uma situação que pode estar surgindo de diversas outras relacionadas. Somente um desfecho pode ser avaliado, então é relacionado ao Zika, é isso que eu estou avaliando. Grande susceptibilidade de vieses, porque é aquela característica que eu estou avaliando o Zika, mas quais foram outros fatores externos que podem estar relacionados ao que foi desenvolvido? Especialmente, ele tem um viés de seleção, a amostragem diferencial entre casos e controles. Qual é a seleção? A pessoa aparece com o caso, né? Então, ela vai ser convidada a participar do estudo. E aí, assim, ela é aleatoriamente escolhida? Não. Ela é por uma amostragem de conveniência. Ela é uma amostragem não probabilística. É a pessoa que está disponível ali é que eu estou estudando. Não tem nada de randomização, quando o professor Vinícius falou, de amostragem aleatória, nada disso. Ele já tem uma característica definida. E tem o viés de informação, memória, ou medida retrospectiva das variáveis preditoras. Nós fizemos era para ser um estudo caso-controle, não foi possível, foi por um estudo de casos de pacientes, que a gente estou falando bastante desse estudo de mesotelioma, que é um estudo que a universidade aqui está envolvida. A gente fez uma parceria com a Itália, com a Universidade de Milão, que foi o país que mais teve casos de mesotelioma no mundo. E eles têm um registro muito organizado lá. Então, nós temos uma parceria para desenvolver um registro aqui para a gente poder fazer acompanhamento dos casos desses pacientes. Então, o que a gente tem aqui? Nós tentamos fazer um piloto aqui em Curitiba com os casos de pacientes que tinham tido mesotelioma. No nosso hospital de referência que a gente tem de trabalho, nós conseguimos identificar 8 casos. Impossível, assim, 8 casos em 20 anos. Ou seja, esses casos estão saindo por outros lugares, eles estão sendo diagnosticados de outras formas, os pacientes estão morrendo e os seus atestados de em relação ao atestado de óbito, quando a gente levantou lá na secretaria, tinha 250 casos de mesotelioma. Mas aonde que esses pacientes foram atendidos? Então, está se perdendo esses pacientes, por isso a gente tem que fazer uma busca. Então, quando você fala assim, a gente foi buscar
Esses 8 casos a gente foi entrar em contato com a família, porque a pessoa já tinha morrido. Eles não lembravam se a pessoa tinha morado em uma casa que tinha telhado de amianto, se a pessoa tinha trabalhado. Ah, a mãe lembrou que um dia o pai trabalhou numa empresa de construção de telhas. Mas dava para dizer, mas era telha Eternite, era aquela telha ondulada. Então você fica na mão das pessoas quando tem esse tipo de estudo, porque a memória tem que estar presente. Você está fazendo uma história pregressa disso. Né? Hoje, se vocês forem serem atendidos no ambulatório, eles vão perguntar qual é a tua atividade. Você vai falar a tua atividade. Se você é aposentado, o que você vai falar? Eu sou aposentado. Mas quando eu quero levantar uma história laboral, o aposentado para mim é um problema. Então hoje eu vejo os registros, a gente tem aposentado. Não, mas eu quero saber o que ele fazia desde os 15 anos, 16, 17. Então, isso eu dependo da memória das pessoas. Então, esse é um tipo de desvantagem para estudo de caso controle. Se eu tiver que saber de lá de trás a história, no que ela trabalhou, no que ela fez, façam a história de vocês com 20, 30 anos, qual foi o primeiro emprego, as pessoas que estão com vocês, elas sabem disso? Porque quando vocês forem, por exemplo, investigadas, é muito possivelmente que a pessoa mais próxima de você que vai ser entrevistada para falar essas informações. E elas sabem de todas as informações? Quase nem sempre. Por quê? Porque a gente esquece de falar algumas coisas. Então, essa é uma desvantagem desse tipo de estudo. A memória, né, que fica. Enfim, como controlar esses viés de seleção? Já terminando, então, casos controles amostrados com a mesma fonte e técnica, então a gente tem que tentar selecionar do mesmo grupo e com a mesma forma. Tem que se fazer um pareamento, casos controles têm que ser comparáveis em respeito a idade, sexo, raça, usar 2 ou mais grupos de controle. Por que 2 ou mais? Porque às vezes um controle ele pode virar caso daqui a um tempo. E daí eu vou diminuindo o meu controle. Também meu estudo vai por água abaixo. E usar uma amostra baseada em uma população. Né? Eu tenho que tentar, de alguma forma, terminar essa amostra. Né? Como controlar o viés de informação? Utilizar dados registrados antes da ocorrência do desfecho. Aqui pode ocorrer o cegamento, que foi o que o Vinícius já falou para vocês, já, né, explicando certinho como que pode ocorrer esse cegamento. Pode ser dos dados, pode ser da pessoa que vai sofrer a intervenção, pode ser da pessoa que vai aplicar a intervenção, né? E eu acho que é isso. Consegui, eu acho que meio-dia terminar. Então, o que a gente tem aqui, né, dessas situações? Os estudos quantitativos, apesar de a gente ter dado uma ênfase muito mais voltada para a área de saúde, ele não muda. As variáveis que o professor Emerson falou esses dias são as mesmas características das variáveis que nós trabalhamos. As mesmas características do quê? Da seleção, no cálculo, de cálculo amostral, da característica. O que muda? A característica da população que está sendo estudada. Então, o estudo transversal, ele acontece em todas as áreas, né? Indiferente, para quê? Para mapear, para ter uma característica específica. Um estudo de corte também pode acontecer. Um caso controle não, esse daí já está muito mais voltado para a área de saúde. Mas uma corte, um acompanhamento, ela está muito presente nos estudos epidemiológicos, os transversais também. Peguem os artigos das áreas de vocês e vocês vão conseguir identificar. Tá? Eu deixei aqui o meu e-mail para vocês, eu fico à disposição. A gente vai estar voltando um segundo momento aqui para falar dos tipos de revisões integrativas, sistemáticas, scoping review, e eu acho que é isso, tá ok? Agradeço a todos, um bom estudo para vocês e fico à disposição para a gente conversar por e-mail ou, se precisar, a gente marca alguma coisa, certo? Obrigada e um bom dia.